Oi, pessoal. Eu sou Marcelo Kitahara, sou docente aqui do Centro de Biologia Marinha da USP e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a evolução dos corais escleratinos. Antes de mais nada, agradecer a lembrança aí do Projeto Coral Vivo e externalizar que é um prazer fazer parte desse grupo. Bom, de forma geral, então, o que eu quero conversar com vocês hoje vai passar sobre esses 4 temas principais. Então, a gente vai falar rapidamente sobre corais e recifes de corais. Posteriormente, a gente vai passar sobre os primeiros estudos evolutivos, aqueles que agregam e utilizaram a parte de morfologia apenas. A gente vai dar uma pincelada depois no que a gente vem estudando hoje, né, o que a gente vem descobrindo. Então, falar um pouquinho da revolução molecular e finalizar aí com uma indagação: por que estudamos evolução? Então, só para a gente ver aonde a gente está se situando, entender um pouquinho onde a gente está se situando para essa conversa, a gente tem aqui 2 árvores, né, 2 reconstruções evolutivas. Na mais de baixo a gente tem, bem simplificado, então, a história da vida, né, os processos evolutivos dos metazoários, ou seja, dos animais. Então, a gente tem a primeira linhagem, a mais da esquerda, sendo esporífera, né? São os organismos mais simples, né? Os metazoários mais simples que a gente conhece, os únicos que não têm organização a nível de tecido, apenas celular. E depois, então, como bem próximos a ele, os quinidários. Então, lembrando que quinidários são aqueles organismos que têm como característica que une todo o grupo, né, células especializadas que a gente chama de quinídae. Por isso que alguns a gente até sente queimar quando encosta neles. Bom, dentre os quinidários, a gente tem 2 grupos principais, um chamado de Medusozoa. Então o nome já lembra a gente que eles têm a capacidade, a grande maioria deles, né, tem a capacidade de produzir medusas, ou vivem, o seu ciclo inteiro de vida em forma de medusa, e os antozoários que não produzem e não têm medusa no seu ciclo de vida. Então, passando para essa árvore mais de cima, então, dentre os Hexacoralia, que pertencem aos Anthozoa, a gente tem aí 6 ordens de organismos, sendo os corais escleratíneos destacados ali, o mais na direita, né? A linhagem que evoluiu mais recentemente dentre todas essas ordens. E o que separa, então, os corais escleratíneos, que a gente também pode chamar de coral verdadeiro, ou os corais duros, corais pétreos, né, das demais ordens dos Hexacoralia? Então, como essa foto de destaque, essas 2 imagens de destaque nos mostram, então, a capacidade, então, deles conseguirem depositar um esqueleto carbonático de forma contínua. Então, na imagem de cima, a gente tem um coral vivo e na imagem de baixo, então, o coral, só o esqueleto do coral. E essa característica, então, dessa deposição de um esqueleto carbonático de forma contínua, faz com que eles, então, tenham a capacidade de produzir verdadeiros ecossistemas. E quando a gente pensa nesses ecossistemas, o que a gente imagina, né? Quando a gente pensa num recife de coral, por exemplo, é certo que a grande maioria das pessoas, então, vai pensar, então, num ambiente com águas claras, águas quentes, né, com uma explosão de vida. E essa grande parte, né, desse ecossistema é o resultado dessa pequena figurinha que tem ali em cima, né? Então a gente tem um pólipo destacado de coral e dentro dele, então, vivendo centenas de milhões de microalgas, né, de dinoflagelados fotossintetizantes que suprem aí grande parte da carência energética dos corais. Só que se a gente parar para pensar na definição de recife, então, né, recentemente foi proposta essa definição destacada embaixo. Então, estruturas biogênicas, ou seja, de origem viva, né, com vida longa, elas produzem uma estrutura tridimensional e autossustentável que mudam a hidrodinâmica. Então, eles prendem sedimento ou mudam também a composição do sedimento e fornecem habitat para muitas outras espécies. Então, dentro desse conceito, olha que interessante, a gente tem 3 tipos de recifes de corais amplamente conhecidos atualmente. Então, os de água rasa, que a gente acabou de conversar, eles ocorrem até mais ou menos os 30 metros de profundidade. A gente tem essa imagem do meio, os recifes mesofóticos, né, vêm sendo descobertos cada vez mais em inúmeros locais, inclusive diversos pontos incríveis aqui no Brasil.
Eles ocorrem de 30 a 150 metros e os recifes profundos, a mais de 150 metros. Interessante é que os recifes de corais de água rasa e os mesofóticos, eles possuem muito mais corais zooxantelados, né? Aqueles dinoflagelados fotossintetizantes que eu acabei de falar para vocês. Enquanto os recifes de corais de água profunda, por não ter a intensidade luminosa necessária para a fotossíntese, eles são azoxantelados, eles não fazem mais essa relação simbiótica. Então a gente pode separar dois extremos, corais zooxantelados e corais azoxantelados. Né? Os zooxantelados, esses com a simbiose com os dinoflagelados, restritos à água rasa e a grande maioria colonial. Então a evolução fez com que a grande maioria deles se tornasse colonial para aumentar a área disponível para captura de luz. Em contrapartida, os corais azoxantelados, eles são encontrados em águas rasas, né, desde os primeiros metros depois da superfície até águas muito profundas. Então, o registro mais profundo de um coral azoxantelado é mais de 6 quilômetros de profundidade. E, em contrapartida, né, eles são a maioria solitários, um pólipo só. Nos dois mapinhas de baixo, então, eu coloco só os principais regiões aqui que a gente encontra esses dois tipos de ambientes. Então, os recifes coralinos de águas rasas, né, maioria corais zooxantelados, principalmente distribuídos aí nos trópicos, enquanto que os grandes recifes de corais de espécies azoxanteladas, de mar profundo, elas são encontradas no mundo inteiro. Ok, então a gente já sabe que existem diversos tipos de recife, né? E qual que é a importância dos recifes de corais? Então aqui eu listei apenas algumas, acho que isso para todos os condutores é legal, né? Quando vocês estiverem levando pessoas que pouco conhecem o ambiente, alguns itens que realmente chamam muita atenção. Então, primeiro é que, de forma geral, né, os recifes de corais eles abrigam mais de 25% de todas as espécies marinhas. Esse número é estimado, obviamente, mas existe a possibilidade de ser até maior esse número. Então, outro fato interessante é que os recifes de corais, eles provêm, né, fonte nutricional para mais de 850 milhões de pessoas, né, que se beneficiam dos serviços ecossistêmicos diretos dos recifes. Isso tirando todos os benefícios indiretos. Agora, do ponto de vista mais biológico, então também é berço de biodiversidade, né? Então, quanto mais complexo é o ecossistema, mais ele gera diversidade. E mais do ponto de vista humano, voltando um pouquinho para o ponto de vista humano, muito importante em termos de turismo, né, medicina, e quando eu falo medicina é na descoberta de novos biocompostos com ação para diversos tipos de doença, por exemplo, e proteção de costa. Bom, já sabemos um pouco mais dos corais e dos recifes de corais, agora eu vou entrar um pouquinho nos estudos evolutivos, pulando direto na parte de morfologia. Então, de forma bem rápida e bem simples, a gente consegue separar de forma muito direta os corais em dois tipos, solitários e corais coloniais. E aqui uma amostra dos tipos de formato, né, dos corais solitários e também dos coloniais. Então, vejam bem que dentro dos corais solitários, a gente tem alguns que têm um formato que parece uma moeda, até alguns que parecem um vaso. Em contrapartida, né, os corais coloniais, a gente tem diferentes arranjos entre os pólipos, entre os coralitos, né, que é cada indivíduo dentro da colônia, e o quanto ele projeta. Então, tem alguns que parecem realmente arbóreos, né, parecem em formato de árvore, outros já têm um formato mais massivo, mais arredondado, e assim vai. Dentro da morfologia também, para identificação de gêneros, famílias, espécies, existem algumas características, aqui eu listei apenas algumas, estou mostrando apenas algumas, que são usadas tanto para corais solitários como para corais coloniais. Então, por exemplo, as divisões internas de cada pólipo, que a gente chama de septo, e suas características e estruturas associadas.
Então, utilizando essa gama de estruturas e a comparação entre diversos indivíduos, a primeira hipótese mais robusta evolutiva da ordem esclerotínia foi proposta por esse senhor, John Wells, em 1956. O que eu quero que vocês entendam dessa reconstrução que ele coloca é o seguinte. Vejam que a seta azul está indicando um momento no tempo, né? Então, o que está mais abaixo é mais antigo, e quanto mais para cima a gente for nessa figura, a gente vai, então, chegando mais próximo ao atual, e lá em cima é o hoje. Tá? Então, ele mostra para a gente que no início, quando os corais aparecem no registro fóssil de maneira massiva, né, então muitos registros, um registro fóssil muito profícuo, a gente já tem algumas linhagens, e a gente não tem um ancestral comum. Ele não consegue apontar. Obviamente, ele estudou todos, ou grande parte dos corais fósseis e recentes, e chegou a essa conclusão. Então, quando eles aparecem no registro fóssil, eles já são extremamente diversificados. E isso, importante destacar, mais ou menos há 250 milhões de anos atrás. Tá? Logo, na divisa entre as eras do Permiano e do Triássico. O importante salientar também é que esse é um momento muito importante dentro da história do nosso planeta. Então, a gente tem um outro trabalho, né, do professor Faltin, da professora Faltin e do professor Stanley, que mostra o seguinte. Dentro dessa divisão entre o Permiano e o Triássico, a gente tem a extinção de dois grupos de corais, chamados tabulados e rugosos, e, de repente, o aparecimento dos corais escleractíneos. Só que olha que interessante. Eles colocam alguns asteriscos nessa figura, mais para baixo, né, mais em eras mais antigas, no Paleozoico, e colocam um ponto de interrogação. Então, a morfologia chegou nesse ponto, obviamente, ela avança, né, mas a gente tem atualmente a importância da biologia molecular, da genética, aí para ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre a evolução desses organismos importantíssimos para o planeta. Bom, então eu vou falar de revolução molecular, e para falar dessa revolução, eu quero explicar bem brevemente o que é o básico da biologia molecular nesse tipo de estudo. Tá? Então a gente tem um coralzinho, um fragmento de um coral, a gente coloca ele em um tampão que quebra todas as células, passa por alguns filtros e algumas lavagens, e a gente consegue ter então só o DNA dele purificado, tá? Daquela espécie, daquele indivíduo. Uma vez que ele está purificado, então, existe uma técnica chamada reação de polimerase em cadeia, que a gente consegue amplificar, né, ou fazer várias cópias de um gene específico, ou de um fragmento de um gene, e quando a gente tem essa amplificação, então, a gente faz o sequenciamento desse DNA, né, dessa região específica, e compara diversas espécies. Então, aquelas que têm o DNA mais parecido, obviamente, vão ser as mais correlatas. E aquelas que tiverem o DNA mais diferente entre si, vão ser mais distantes entre elas. Então, foi justamente isso que esses dois grupos de pesquisadores fizeram, né, isso lá no comecinho da revolução molecular, no que diz respeito à evolução da ordem escleractínia, e o que eles chegaram à conclusão, diferente do Wells, foi o seguinte. Nessas duas reconstruções, a gente tem dois grupos bem marcados, um em azul e um em laranja, e eles mostram que os corais escleractíneos são divididos apenas em dois grandes grupos. E anteriormente, o próprio John Wells e outros pesquisadores, como John Veron, eles pensavam que eram 7, 8, 9 grupos principais que abarcavam aí toda a diversidade de escleractínia. Então, primeiro ponto, a biologia molecular mostra que, opa, não, temos só dois grandes grupos. E lembrando que essas duas reconstruções evolutivas, então, elas foram realizadas com base em poucos pedaços de DNA. Né? Então, cada terminalzinho ali, as espécies estão descritas, então a gente vê que tem poucas espécies e a quantidade de DNA de cada uma sequenciada era pequena. Então, aumentando grandemente aí o número de espécies e principalmente colocando as espécies de mar profundo que a gente estava conversando agora há pouco, outro grupo chega a uma outra conclusão.
olha, são 3 grupos principais dos corais escleractíneos, sendo que o que divergiu primeiro, a primeira linhagem ali indicada com a seta vermelha na parte superior, eles são azoxantelados de mar profundo. Então, essa reconstrução evolutiva está mostrando para a gente o quê? Olha, os primeiros corais, né, ou pelo menos a linhagem mais antiga dentre os corais atualmente vivos, são de mar profundo, azoxantelados. E a partir daí, então, a gente tem uma radiação para os ambientes de água rasa. Bom, essas reconstruções evolutivas que eu mostrei para vocês até agora, elas são baseadas em poucos fragmentos de DNA, né? E agora a gente está num outro passo, né? Então a gente está no passo da genômica, na era da genômica. Então, para cada uma das espécies, dos indivíduos, a gente faz aquela extração de DNA que eu mostrei para vocês, só que em vez de amplificar um pedacinho de um gene ou um gene, a gente quebra o DNA em tamanhos pré-determinados e sequencia tudo. Então, a gente tem a capacidade, atualmente, de sequenciar milhões de pares de base, de nucleotídeos do DNA de cada indivíduo, de cada espécie, e comparar. E quanto mais informação a gente tem, melhor, né? Porque a gente consegue propor hipóteses evolutivas mais robustas. Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês aqui, e foi um ponto muito importante desse trabalho, é que essas letras aqui indicam uma calibração de tempo. E como é que foi feita essa calibração? Bom, de forma geral, existem registros fósseis, por exemplo, na letrinha A, aquele ponto ali, a gente sabe que dentre todos aqueles indivíduos representados pela cor marrom, por exemplo, a gente tem um fóssil que a gente tem certeza que pertence àquele grupo, e a gente tem a data daquele fóssil, através do extrato em que ele foi encontrado, o extrato geológico que ele foi encontrado. Então a gente consegue mostrar para o computador e falar, esse ponto aqui da nossa reconstrução evolutiva, ele tem 160 milhões de anos. E o mesmo foi feito com os pontinhos B e com os pontinhos C. A partir dessas informações, então, do DNA, desse alinhamento de muitos nucleotídeos, mais essa informação de tempo, então, os programas atualmente conseguem extrapolar para todos os pontos da árvore. E o mais interessante é que a gente chega no onset, ali, no ancestral comum de todos os corais, a mais ou menos, dos corais escleractíneos, né, desculpa, a mais ou menos 425 milhões de anos atrás. Ou seja, mais de 200, um pouco menos, na verdade, de 200 milhões de anos antes desse aparecimento massivo no registro fóssil. Então, mostrando que os fósseis eles são muito mais elusivos e provavelmente, pela ocorrência aí da primeira linhagem em mar profundo, eles ocorrem em mar profundo, em estratos onde era o mar profundo antigamente. E aí, voltando então para essa parte de genômica, quanto maior a quantidade de dados, maior a quantidade de registros fósseis que a gente consegue acoplar com esses dados, a gente vai ter reconstruções evolutivas muito mais fiéis ao que ocorreu, hipóteses evolutivas mais robustas, a gente vai conseguir calibrar com o tempo. Mas por que então a gente estuda a evolução dos corais? Por que isso é importante? Por que atualmente esse tema é tão importante? Bom, como vocês sabem, os corais de forma geral, principalmente os de água rasa, eles vêm sofrendo uma série de impactos, né? O mais comum de a gente ver na mídia, então, é o branqueamento, que vocês já devem ter ouvido em alguma das aulas, das palestras, das conversas que vocês estão assistindo aqui. Se a gente entender, né, como os corais se comportaram no passado, e a gente teve diversos momentos de ambientes relativamente hostis para os corais, então, por exemplo, em eventos de extinção em massa do Ordovinciano, do Devoniano, do Carbonífero, do próprio momento entre o Permiano e o Triássico, a gente vai conseguir ter um pouquinho, né, ou ter hipóteses de como eles vão superar as mudanças climáticas que a gente está vivenciando hoje. Então é por isso que a gente estuda o agora para tentar entender o passado, para então
prever melhor o futuro. Bom, e para finalizar então, né, com essa imagem maravilhosa de um recife de coral, quais seriam as take-home messages, né? A gente tem muito a aprender com relação à evolução dos corais, a sistemática, a taxonomia e a evolução dos corais. E com certeza, a gente trazendo essa paixão para todo mundo que quer visitar os recifes de corais, entender um pouquinho melhor isso, com certeza abrem portas, né? Então, até novas pessoas estudando esse tópico. Outra coisa importante é que os corais, de forma geral, como linhagem, eles são muito mais resistentes do que a gente imagina. Então, eles sobreviveram a diversos eventos de extinção em massa, como linhagem, né? E provavelmente também sobreviverão a esses eventos de mudança climática que a gente vem experimentando hoje em dia. Só que isso não quer dizer que os recifes de corais que a gente, como a gente os conhece hoje, vão permanecer da mesma maneira. Eles estão se modificando, né? E a gente não sabe a extensão dessa modificação. Então a gente precisa de mais estudo, mais pessoa trabalhando sobre o tema, né, debruçada sobre o tema para entender um pouquinho melhor. Então, era essa história que eu queria passar para vocês hoje, essa conversa. Fico à disposição aí para quem quiser me contactar e foi um grande prazer.